Olá a todos, dando continuidade então aos nossos laboratórios, né? Na nossa última aula nós montamos uma rede com duas máquinas, né? E fizemos a parte de simulação. Agora eu vou montar um ambiente com mais de duas máquinas, né? Neste caso é necessário ter um equipamento no centro, onde vai concentrar todos os cabos. A ideia é sair um cabo de cada máquina e chegar nesse tipo de equipamento. Existem dois modelos de equipamentos que eu posso estar usando. Um chamado de hub e outro chamado de switch. Nesse primeiro laboratório a gente vai comentar, né, vamos analisar o ambiente da simulação usando o hub. Num outro momento a gente usa o switch. Então, clicando em hubs, aqui ao lado hubs, pego o hub genérico. Esse hub genérico do simulador ele tem capacidade de 6 portas, mas eu posso estar expandindo. E vou colocar 5 equipamentos. Então, clicando aqui, 5 micros, né? Posso colocar do jeito que eu quiser aqui, depois eu ajeito, se for o caso, né? Nós temos as 5 máquinas, então. O cabo que eu vou usar aí é cabo direto. O cabo UTP do modelo direto. No lab anterior eram duas máquinas, aí eu usava cabo cross. Agora, como máquinas são diferentes ou funções diferentes, eu uso o cabo direto, que é esse terceiro aqui. Tá? E segue o mesmo esquema da aula passada. Clico numa ponta, depois clico na outra e assim vai indo. Então, clico aqui uma vez, clico no PC, escolho a placa de rede. Olha lá, nós temos 6 portas esse hub. Posso estar conectando em qualquer porta, não há diferença entre elas. O fato de fazer a conexão já fica verde. Esse verde já é um sinal que eu estou usando a porta correta e estou usando o tipo de cabo também correto. Bom, só fazer essa montagem, né, utilizando só conexão física não funciona, né? Nós fizemos isso numa outra aula e vimos que é necessário também fazer a conexão lógica, que é a parte de configuração IP, né? Então, numa outra aula a gente comentou quais IPs que eu posso estar usando dentro de uma rede local: 192.168.xx, 172.16.xx ou 10.xxx. Então, em aula a gente já comentou sobre isso. Cabe, né, é critério do administrador adotar aquele endereço que mais lhe agrada. Nesse caso aí eu gosto muito de usar 192.168.0, né? Mas poderia ser algo diferente disso. Apenas devo lembrar que todas as minhas máquinas têm que começar com o mesmo número, pois elas pertencem à mesma rede. Neste meu caso vai ser 192.168.0. O último número aí cada máquina tem o seu, tá? Então vamos lá, colocar os endereços IPs em cada máquina. Vou começar aqui em cima com 92.168.0.1 e assim eu vou colocando 02, 03, 04 até 05. Clico uma vez em cima da máquina, vou na aba Desktop, IP Configuration e venho fazendo as configurações de IP e máscara. Somente esses dois parâmetros são necessários. Pronto, já fiz as minhas configurações de IP, agora vou, né, fazer o teste dos pacotes, de enviar um pacote de uma máquina para outra. Clico no envelope uma vez, vou enviar da máquina 1 para a máquina 0, por exemplo. Aqui embaixo, no canto inferior direito, sucesso. Posso enviar da máquina 1 para a máquina 2 e assim sucessivamente. E eu posso fazer todos os testes de todo mundo com todo mundo, que vai funcionar perfeitamente. Tá? Então dá 1 para 0. Pode olhar que todos os meus testes aí estão dando sucesso
Você pode estar executando quantas vezes quiser, sempre sucesso. Tá? Bom, o Hub, nós temos dois grandes problemas dele, desempenho e segurança. Então vamos analisar agora o comportamento dele na rede e ver onde está o problema de desempenho e onde está o problema de segurança. Eu vou entrar no modo Simulation então. No modo Simulation eu vou deixar ativado apenas o ICMP, né, como nós já falamos, é o nome técnico daquele pacote do teste. Então eu venho em Filters e deixo apenas o ICMP habilitado. E agora eu vou mandar o pacote da máquina 1 para a máquina 0. Máquina origem 1, máquina 0. O pacote é gerado na máquina 0, dá um passo na simulação, vai para o Hub. O Hub ele é um dispositivo muito eletrônico. Ele não sabe endereçamento. Então, ao enviar, ele envia para todas as outras máquinas, pois ele não sabe quem é o destino. O Hub não tem capacidade de analisar endereçamento. Repare que a da máquina 2, 3 e 4 está um X no envelope. Esse X ele representa que a máquina recebeu o pacote, só que existe um acordo dela pegar e verificar. Se o pacote está destinado a ela, ela aceita o pacote. Se não for, ela vai pegar e descartar. Então esse X indica que ela descartou. Porém, existe, ou seja, o pacote chegou, mas não foi analisado. Porém, existe um programa chamado Sniffer. Se eu estiver rodando o Sniffer na máquina 4, esse pacote vai ser descartado, como está dizendo ali o X. Porém, o Sniffer ele vai capturar esse pacote, né, antes de pegar e ser descartado. E esse pacote vai ser jogado na tela. Você poderá salvar em arquivo, tal, etc. E fazer uma análise dele depois. Então, ou seja, se eu estivesse mandando uma senha da máquina 1 para a máquina 0, a máquina 4 recebeu essa senha, ela foi capturada por esse programa e ela pode ser analisada depois. Então, isso gera um grande problema de segurança, né, numa rede. Isso, principalmente quando você tem uma rede muito grande, com 100, 200 máquinas. Você não conhece todos os usuários, todas as máquinas, então pode acontecer de alguém estar rodando sniffer em alguma máquina e ele, né, capturar as senhas que estiverem circulando por ela. Tá? A gente vai ver uma outra maneira de tentar evitar isso e tal, mas o uso do Hub, isso ocorre. Se eu der mais um passo de simulação, né, como já falamos do teste, o teste ele vai e vem, né? Então ele vai voltar para a máquina 1. Ao chegar no Hub, ele novamente envia para todos, né? Aquelas máquinas que não forem para eles vão descartar, obviamente, né? O que for o destino, né? É a máquina 1, repare que está com verdinho, aqui embaixo deu sucesso. Então, ou seja, meu teste foi feito de maneira correta. Tá? Mas vimos que deu um problema de desempenho, porque teve máquina que recebeu o pacote, não era para ela, mas ela teve que parar, teve que receber, teve que ver se o endereço era dela. Então isso acaba gerando uma perda de desempenho. No final viu que não era para ela. Então isso não é bom. Né? E outra coisa que não é bom também é que se eu estiver rodando o software Sniffer, em outras máquinas, ele irá capturar esse pacote e alguém pode, e esse pacote for pacote com senhas ou algo mais importante, esse usuário vai ter acesso a essa informação. Tá? Apesar de ter dado certo o teste, a gente sabe que o Hub tem esse problema de desempenho e segurança. Outro problema que o Hub tem também, que influencia o desempenho, é quando duas ou mais máquinas querem mandar informação simultaneamente. Por exemplo, eu vou gerar um teste agora da máquina 1 para a máquina 0 e simultaneamente da máquina 4 para a máquina 3. Né? É como se duas pessoas tivessem dado Enter ao mesmo tempo ou clicado ao mesmo tempo, que é uma coisa normal dentro de uma rede. Né? Vamos ver o comportamento do Hub em relação a isso. Os dois envelopes foram gerados, os dois pacotes foram gerados, eles saem das suas máquinas origem, o pacote 1, o azul, vai para a máquina 0, o pacote 4, o verde, vai para a máquina 3. Ao chegar no Hub, eles batem, eles colidem. Então, esse foguinho que está aparecendo aí no desenho, significa que o dado colidiu. Nesse exato momento, os dados serão cancelados e terão que ser reenviados novamente. Então, ou seja, num sistema com Hub, quando há uma colisão, os dados são perdidos e as máquinas origem têm que enviar o dado novamente, fazendo com que haja mais perda de desempenho. Quando a rede é pequena, né, o número de colisão com certeza não é tão grande. Mas quando a rede começa a ficar, né, grande, com mais máquinas, a tendência do número de colisões é aumentar, fazendo com que o desempenho da rede caia. Repare que essa colisão, o usuário, né, ele não
vê essa colisão, né? Essa colisão ocorre, mas ele não vê. Então, nesse momento ocorre falha lá, falha, né? Se você olhar lá embaixo, falha, e os usuários deverão, né, novamente enviar os pacotes. Só que esse envio é automático, né? Não é o usuário que vai clicar de novo. Ele só vai perceber que depois que ele clicou, está demorando mais para dar o resultado, né? Isso aí é um controle automático, feito pelo padrão Ethernet, né? O usuário final não tem contato direto com ele. Então aqui deu falha, eu tenho que enviar novamente o pacote, tá? Mas, volto a repetir, o usuário final, quando ele está navegando, digitando, clicando, dando Enter, ele não percebe que isso esteja ocorrendo, tá bom? Bom, então nós vimos aí que o uso do Hub realmente, né, não é muito bom em redes locais, mas para redes pequenas, né, eu acho que não interfere tanto. O problema é quando a rede começa a crescer. Valeu, pessoal, tchau.